Olá, é uma alegria, é uma imensa satisfação ter mais uma vez cada uma de vocês aqui nos acompanhando. Eu gostaria desde já de desejar a graça e a paz do nosso Deus para a sua vida, para a sua família, no seu trabalho e onde quer que você esteja. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos sobre coisas de valor eterno. E esse é um tempo riquíssimo e preciosíssimo. Estamos mais uma vez com as temperaturas um pouquinho baixas aqui no nosso amado Rio Grande do Sul e por isso mesmo convido você mais uma vez para aquecer o seu coração com as verdades da palavra do Senhor. Então, desde já, saiba que a sua audiência é de grande valia para nós. Eu tenho certeza que o seu se organizar, o seu bom aproveitamento do tempo tem feito com que você cresça cada dia mais espiritualmente, tem feito de você uma mulher diferente. Por isso eu gostaria de lhe parabenizar por estar aí juntinho conosco nesta hora. Imagino que você correu bastante para poder parar um pouquinho agora e juntos aprendermos sobre mais um tema importantíssimo sobre esta série chamada Decisões Acertadas. Não queremos fazer decisões erradas, queremos tomar decisões acertadas. A única forma de acertarmos verdadeiramente é nos debruçando na palavra de Deus, observando os conselhos desse pai sábio que quer ver cada uma de nós, suas filhas, tendo uma vida bem-sucedida. Então, de antemão, recebo o nosso abracinho, a nossa alegria de poder ter cada uma de vocês. Aproveito para informar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal aí do YouTube, que você pode se inscrever, assim você já vai receber automaticamente a informação, né? IPB Canoas, não deixe de se inscrever. IPB Canoas é o nosso canal, é o canal que a gente transmite aqui da nossa igreja para todas vocês e essa mensagem pode ser espalhada aí para todas as mulheres que você desejar. Dê o seu joinha, dá aí o seu joinha, escreva aí no chat, fique à vontade, acompanhe o estudo e vamos juntas aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nesta série, Decisões Acertadas, nós já desempenhamos aqui alguns temas, eu gostaria de recordar com você, tá? O primeiro deles foi aprendendo a tomar decisões, é o primeiro passo. Você não tem como acertar sobre determinada decisão se você não sabe nem como é que faz, não é? Então, o nosso primeiro tema desta série foi exatamente esse, aprendendo a tomar decisões. Depois nós aprendemos sobre decidindo ser uma boa dona de casa. Você é uma boa dona de casa? Se você ainda não ouviu, corre lá que ainda dá tempo para você ouvir e aprender. Depois nós estudamos sobre decidindo não ser ansiosa. Eu e você não queremos, já compreendemos de que não precisamos ser ansiosos. Podemos colocar todos os nossos anseios diante do Senhor, que é um maravilhoso e único recurso para combatermos de fato a ansiedade. Depois nós estudamos sobre outro tema, decidindo ser sábias. Você é uma mulher sábia? Vai lá e dá uma olhadinha se você ainda não viu esse tema, se você não observou esse estudo aí. Um próximo tema que nós estudamos, decidindo usar melhor o meu tempo. Você precisa remir o tempo porque os dias são maus. Precisamos de qualidade de tempo. Produtividade é diferente de atividade. Então não deixe de ouvir. Esse nós estudamos a semana passada. E hoje nós vamos estudar sobre, dar uma olhada no que as Escrituras nos diz sobre um outro tipo de decisão. O nosso tema de hoje é decidindo amar a Bíblia. Que maravilha! Você ama a Bíblia? Observe o seu dia a dia. Quem ama, cuida. Quem ama, gosta de ficar junto. Então, no dia de hoje, nós vamos estudar sobre esse tema, decidindo amar a Bíblia. E antes da gente entrar no nosso assunto propriamente dito, gostaria aqui de agradecer algumas pessoas que me presentearam, né? Inicialmente aqui, ó, a Federação Sul Paraíba, por ter encaminhado, que coisa mais linda, essa agenda eu amei, não é?
Nós pudemos compartilhar um estudo aí com vocês algum tempo atrás e vocês encaminharam para mim e olha, vocês não sabem o tanto que está sendo útil essa agenda. Muito linda, viu? Muito obrigada pelo rico presente. Esses dias eu recebi também da SAF Betel, aí de Feira de Santana, na Bahia, esse rico e precioso livro, né? Do pastor Emílio Garofalo Neto. Esther na Casa Pérsia e a vida cristã no exílio secular. Já comecei a ler, viu? Muito obrigada a todas vocês aí, na pessoa de Jace, que foi o nosso contato feito, por esse mimo, né? Essa materialização do carinho de vocês para comigo. E ainda numa visita pastoral junto com meu marido, olha aqui que eu ganhei. Ganhei da Nilda, né? Nilda está sempre aí conosco, esposa do nosso diácono, Alceu Petró. Uma maravilhosa caneca que veio lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ela deu uma para mim, deu uma para o meu marido. E um lindo também pano para as mãos, né, de cozinha. Deus continue te abençoando, viu, querida? Um grande abraço para você também. Pois bem, vamos lá, pega a sua Bíblia rapidinho, porque o nosso tema hoje é muito empolgante, né? O nosso tema hoje é exatamente decidindo amar a Bíblia. Você ama a Bíblia? Ah, Cíntia, eu amo muita coisa, mas a Bíblia eu não amo. Eu até tento amar, mas não tenho conseguido amar. Ou então, Cíntia, não, precisa amar a Bíblia? O que é que se faz para amar a Bíblia? Vem cá, vem conosco. A própria Bíblia vai te clarear, o Espírito Santo vai falar ao teu coração e você vai poder verdadeiramente entender como é que isso aí é possível. Pois bem, o nosso tema, o nosso texto base se encontra em Jeremias capítulo 15, verso 16. Eu gostaria de pegar aqui a minha Bíblia, só um pouquinho, que eu queria ler com vocês, tá? Jeremias capítulo 15, verso 16, nos diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, o Senhor, Deus dos exércitos. Nosso texto base para esse tema da série Decisões Acertadas, e o nosso tema de hoje é Decidindo Amar a Bíblia. Está em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Pois bem, como é que tem sido o seu contato com a Bíblia? O que é que verdadeiramente você tem amado? Tudo que ocupa o primeiro lugar no seu coração é aquilo que você de fato ama. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Será que você verdadeiramente tem amor pela palavra de Deus? Eu tenho certeza que nós, se formos honestas conosco mesmo, minhas queridas meninas que aí estão nos ouvindo, nós vamos reconhecer que não temos amado a Bíblia como nós deveríamos amar. Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação, toda revelação de Deus para nós. Ou seja, é o conselho ou os conselhos de um pai amoroso que quer ver as suas filhas sendo bem-sucedidas. Então, as maiores ganhadoras de quem verdadeiramente ama a Bíblia somos nós que lemos. Somos nós que meditamos. Então, nós não podemos deixar a Bíblia de lado. Existiu várias épocas no meio do povo de Deus, inclusive, que a Bíblia foi escanteada, foi esquecida, foi até perdida na própria casa do Senhor. E quantas vezes você tem deixado a sua Bíblia, né, exposta num suporte aí na estante da sua sala, num suporte da sua casa, na cabeceira da sua cama, como se existisse um poder miraculoso simplesmente ao ela estar aberta. Não é desse tipo de contato com a Bíblia que nós queremos falar hoje. Nós queremos exatamente mostrar para você o verdadeiro amor pela Bíblia que você pode conseguir adquirir no decurso dos seus dias. Então, vamos lá para o nosso tema para a gente já começar a discorrer e você tomar nota, né? Deixar tudo aí bem certinho para não perder nenhum dos detalhes. Eu gostaria de inicialmente dizer para você que quando a gente, talvez não, a primeira coisa que a gente faz durante o dia é acordar, não é verdade? Assim, uma coisa lógica. Porque a primeira vez o que é que primeiro acontece no seu dia, mulher, você que é mulher? Acordar, ótimo, é a primeira decisão, né?
levantar da cama. Eu gostaria já de começar falando para você que assim que você levantasse da cama, fizesse sua higiene pessoal, você começasse a experimentar e a começar o seu dia aproveitando e passando o seu tempo com Deus, lendo a Bíblia. Você já garantiu esse tempo para você? Nós estudamos a semana passada sobre como organizar melhor, como usar melhor o tempo que o Senhor nos deu. Eu não tenho dúvidas do que eu vou falar, que se você começar o seu dia na presença do Senhor, lendo as Escrituras, observando o que Ele deseja para você, o seu dia vai render e o seu dia vai ser diferente, o seu dia vai ser cheio de gozo e de alegria, ainda que aconteçam algumas coisas que você nem entenda. Querida mulher, o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata da posição que a Bíblia ocupa em nossa vida e no nosso pensamento. Não se esqueça disso. Faça essa solene afirmação por experiência para observar como que você tem gastado os seus dias. Eu já tenho observado os meus dias, eu gostaria que você observasse também os seus. Nos dias que a gente negligencia, né, deixa para lá a palavra de Deus, que dia perdido, que atraso de vida. Quando o Senhor mesmo, dono do tempo, autor das Escrituras, nos concede 24 horas e nós não reservamos não apenas o resto do tempo, mas eu queria desafiar você a dar as primícias do seu tempo para você conversar com Deus, para você ler as Escrituras, para você meditar nela. Veja o que nos diz um grande evangelista cristão, George Miller, muito conhecido de todos nós, né? Nos primeiros 3 anos após a minha conversão, eu negligenciei a palavra de Deus. Esse é um testemunho dele. Desde que comecei a buscá-lo com diligência, a bênção tem sido imensa. Já li a Bíblia inteira mais de 100 vezes e com deleite cada vez maior. A cada leitura parecia um livro novo para mim. Maravilhosa é a bênção do estudo diário, diligente, crescente e consecutivo. Considero um dia perdido quando não passo um bom tempo debruçado sobre a palavra de Deus. George Miller é um dos grandes evangelistas dos nossos tempos e traz essa declaração e eu gostaria de reforçar para você, lendo exatamente como ele colocou, para que você pudesse decidir amar a leitura da Bíblia, que você decidisse amar a Bíblia como você ama, não sei o que você ama, assim que eu poderia comparar, né? Mas como um verdadeiro tesouro, uma verdadeira riqueza que de fato você tem. Pois bem, depois de você levantar, depois que você acordar e levantar, decida passar um momento com Deus. Esse será um tempo sagrado e precioso para olhar para Deus quanto todas as coisas, tudo que você faz, sobre as atitudes, os propósitos, os compromissos, as perspectivas, de tudo que você vai precisar naquele dia. Eu não tenho dúvida que a sua vida vai ser diferente. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Ah, Cíntia, quantas vezes? Primeira coisa, talvez você que esteja aí não tenha tido ainda contato com a Bíblia. Você sabe quantos livros tem na Bíblia? Quem sabe quantos livros tem na Bíblia? Escreve aí no nosso chat. Quantos livros tem na Bíblia? Ajuda aquelas que não conhecem. Aqui também tem conhecimento, é cultura, né? Crescimento espiritual. 66 livros, não é isso? Em quantos testamentos está dividida a Bíblia? No Antigo Testamento, no Novo Testamento. O que é a Bíblia? A Bíblia é toda a revelação de Deus para nós. Toda. A gente não precisa mais ficar indo atrás de revelamentos, entre aspas, né? Porque nós já temos toda a Escritura revelada pelo próprio Deus. Então a gente não esgotou ainda essa palavra de Deus maravilhosa. Você pode, assim como o nosso grande evangelista George Miller, ler 100 vezes, 50 vezes, 10 vezes. Cada vez que você lê, a sua vida muda. E presta atenção no que eu vou dizer. Quando você se aproxima desse livro, o pecado se afasta de você. Ou você se aproxima dele, ou você se aproxima do pecado.
Então a gente decide se aproximar da palavra de Deus, mas não é uma decisão assim à toa de pensamento, eu decido, eu decido, eu decido, eu decido, né? Eu decido, decido, como alguns mantras que a gente ouve por aí nos dias de hoje, não. É uma decisão acertada, é uma decisão convicta, é uma decisão que não tem como errar. É uma decisão que vai exigir escolhas, vai exigir renúncia. Escolha de quê? Escolha de separar um tempo, de organizar o seu tempo para ser a primícia, para ser a prioridade, para ler a Bíblia. Logo no início do seu dia, isso é vital, minha querida mulher, para a sua vida espiritual. E quando eu falo em vida espiritual, não tem como desassociar das outras áreas da nossa vida. A nossa vida é como se fosse uma pizza inteira. Não é uma fatia que é espiritual. Toda ela é espiritual. Você pode setorizar trabalho, casa, igreja, vizinhos, família. Mas em todas as áreas, eu e você precisamos e devemos ser uma mulher espiritual, se é que nós verdadeiramente já conhecemos ao Senhor nosso Deus. Então, mesmo com todo o seu planejamento e preparativos, o seu dia ainda é desconhecido, porque você ainda não vivenciou. Mas se você já começa na presença de Deus, ele se torna conhecido para Deus, porque você já está conversando com ele. Deus não é pego de surpresa. Obviamente que Deus é soberano e Ele já conhece todo o seu dia. Você ainda não. Você não sabe o que é que vai descortinar naquele dia. Então, que tal você começar o seu dia na presença do Senhor, né? A única certeza é que seu dia incluirá, eu não tenho dúvidas, obstáculos, tribulações, desafios, surpresas, alegrias, dor de cabeça. É ou não é? É assim. E uma quantidade enorme para você decidir fazer as escolhas certas. Você vai se deparar diariamente com a necessidade de tomar as melhores escolhas. Não decida qualquer escolha, ou não decida escolher a parte ruim. Decida acertar. E para você acertar, você precisa ter clara noção de que a Bíblia e o Senhor Jesus precisam estar em primeiro lugar. No entanto, é certo que você pode contar as bênçãos de Deus. É certo que a graça de Deus vai ser abundante e totalmente suficiente na sua vida, mesmo naqueles dias mais sombrios, naqueles dias mais tristes, naqueles dias que o teu choro vem quente. Naqueles dias que você não entende certas circunstâncias, nem os porquês dos fatos que acontecem na sua vida. Mas se você estiver em comunhão com Deus, pode ter certeza que você vai conseguir atravessar esse dia de uma forma mais tranquila e mais leve, porque você vai ter a presença benfazeja do dono e do arquiteto do universo contigo. Pois bem, eu gostaria de lembrar para você, lhe dar certeza e enfatizar de que quando você começar a meditar na palavra do Senhor, quando você começar a amar, decidir amar a Bíblia, a palavra de Deus, diariamente, logo pela manhã, não é em qualquer horário. Eu quero instigar você a fazer isso logo nas primeiras horas do dia, dando as primícias para o Senhor, logo de manhã. Eu tenho certeza, presta atenção, que você vai pensar de forma diferente. Você vai viver de maneira diferente. Você vai crescer espiritualmente. Você vai deixar de ser essa menina da fé aí que você é. Menininha agitada de um lado para o outro, não sabe discernir a mão direita da esquerda. Você vai crescer espiritualmente. Você vai amadurecer. Você vai poder ser um grande instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Você vai saber lidar com assuntos práticos do dia a dia de forma diferente. Porque você vai ter a luz das Escrituras ali no seu coração encravado. Então você não vai ficar como Nécia, você vai se tornar uma mulher sábia. Vejo que os temas parecem que vão se interligando, não é verdade? Você vai conseguir certamente não apenas fazer escolhas que terão as marcas de sabedoria e de piedade divina, mas tomar as decisões acertadas. Por quê? Porque qualquer um diz o que eu faço, então eu vou Maria com as outras. Não, porque a Bíblia vai ser o meu único referencial de fé e de prática. Único, não é mais um. Ele é suficiente, ele é completo. Ele deve ser o nosso maior tesouro. Então, querida mulher, escolha, decida amar a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Para que você não escolha ser uma mulher nada. Uma mulher que não ama a Bíblia é uma mulher nada. Decida você ser uma mulher
alguma coisa. E o que é uma mulher alguma coisa? Uma mulher que ama a Bíblia, porque ela já entendeu as prioridades e ela faz com que essa leitura da Bíblia seja de fato a primeira coisa do seu dia. Dê as primícias, não dê as sobras. Procure acordar mais cedo. Eu sei que muitas vezes o seu trabalho, as suas funções, mas muitas vezes ao invés de você amanhecer o dia correndo e pegando o seu aparelhinho de celular, olha aí, ó, que tal você trocar e começar já cedo, fazer a sua leitura diária da Palavra de Deus? É um desafio que eu quero fazer para o seu coração. Você vai ver e vivenciar essa experiência. E depois você vai perceber que para o seu dia você vai ter condições de sair para onde quer que seja, porque você já se alimentou não simplesmente de um café da manhã, mas da essência. Você já se alimentou do próprio Cristo. Com isso você vai com certeza ter condições de sair, desempenhar suas funções e produzir frutos e bons frutos para a glória do nosso Mestre Jesus. Dada essa introdução, eu gostaria que você pensasse, por exemplo, trazer algumas questões práticas para você, assim, quais os passos, Cíntia, que eu posso fazer para aumentar o meu amor pela Bíblia? Me ajuda, já vou te dizer. Quais são os passos para o seu amor aumentar pela Bíblia? Vou colocar mais um pouquinho de lenha aqui, que o fogo tá... Talvez a sua vida esteja assim, né? Quando você não ama a Bíblia, ó, vai se apagando, você vai ficando sem aquele fogo, sem aquele ardor, sem aquela chama acesa do primeiro amor. Precisa olhar aonde caiu, precisa se arrepender, precisa colocar, ó, mais Bíblia, mais lenha na fogueira e assim poder retomar as Sagradas Escrituras, vivenciar, colocar em prática, e aí, ó, as chamas vão se acender, as coisas vão melhorar e você vai ver que mesmo muitas vezes com os problemas não resolvidos, você vai ter condição suficiente de continuar na boa caminhada com a presença do Mestre em sua vida, ainda que os problemas venham. Quando a gente ama a Bíblia, a gente medita na Bíblia, a gente entende as Escrituras, a gente consegue verdadeiramente colocar todas essas questões aí em prática. E aí, às vezes, tem que fazer alguns ajustes na vida, viu? Às vezes tem que dar um empurrãozinho daqui, olha aí, ó. Às vezes tem que dar um empurrãozinho dali, para o fogo pegar melhor, tira um do lugar, né? Bota pertinho do outro. Viu como já aumentou um pouquinho mais? É mais ou menos assim que a chama do seu coração deve estar. Ardendo por Cristo Jesus, ó. Vou colocar mais uma aqui para a gente continuar um pouquinho mais aqui o nosso estudo, tá? Opa, vamos lá. Vamos nos ajudar aqui. Isso aí, pronto. Voltando, deixando a fogueirinha aqui, na lareira aqui nos esquentando. Vamos voltar aqui. Como, Cíntia? Como que... Me dá aí alguns passos para eu aumentar o meu amor pela Bíblia. Simples assim. Olha aqui, bem rápido, ó. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça a Bíblia, memorize a Bíblia e deseje a Bíblia. 5 passos práticos. Foi muito rápido? Vou voltar. Como é que eu aumento o meu amor pela Bíblia? Fácil assim. Comece lendo. Leia a Bíblia. Simplesmente leia. Comece a ler. E é uma dica que eu dou para você. Procure um plano de leitura. Eu vou mais uma vez indicar para você essa maravilhosa Bíblia. Tem feito uma diferença gigante na minha vida. Aqui tem um plano de leitura anual. A Bíblia da Caminhada Bíblia. Não é uma maratona para ver quem acaba primeiro. Você lê o texto normal da Bíblia e você vai ter um plano anual. Ou seja, você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Olha que maravilha. E com um passo lento. Se você quiser adiantar, não tem problema. Mas é bem tranquilo você ler inteirinha o texto bíblico, aí você volta nela aqui, tem uma mensagem cristocêntrica, não é? Feita com explicações práticas sobre cada capítulo da Bíblia. Que tal você adquirir essa Bíblia? Toma nota aí do nosso telefone, 051 98111 9571. Vai fazer o seu plano diário de leitura da palavra, porque às vezes você não entende, precisa de um auxílio, né? Então nós já temos aqui o nosso querido pastor, reverendo Daniel Alves, que fez, se estudou, se esmerou,
A Sociedade Bíblica publicou essa Bíblia maravilhosa, tem abençoado várias famílias, várias pessoas. Desde criança, você pode dar uma Bíblia dessa para o seu filho, fazer o culto doméstico em família, dar de presente para outras pessoas e aprender, começar a ler a Bíblia. Se você disser assim, sim, já sou cristã, já faço isso há muito tempo, continue fazendo. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Nosso grande desafio aqui é continuar amando. Ninguém ama sem ter conhecimento de causa. A gente só vai amar quando verdadeiramente lê. Então, como é que você pode ter ou aumentar o seu amor pela Bíblia? Primeira coisa, lendo. Leia, comece lendo. Comece lendo um capítulo por dia. Nesse plano diário da Bíblia, com a caminhada bíblica, você vai ler em torno de 3 capítulos por dia. Alguns dias, 5 capítulos. Então, se você tira ali 10, 15 minutos, meninas, é suficiente para você já ir conhecendo mais sobre o Senhor. Depois da sua leitura, você faz a sua oração e aí você vai fazer suas funções, né? Conversa com o Todo-Poderoso, depois você vai com aquela riqueza de alma já, está pronta para os desafios que a vida de fato nos traz. Pois bem, estou dando para você passos para aumentar o amor, porque você decidiu amar, ler a Bíblia, né? Ou amar a Bíblia. Então, a primeira coisa é ler. Leia a Bíblia, mas não apenas leia, estude. Basta pegar um lápis, um caderno e sublinhar alguns trechos da Bíblia. Medite no que você lê, pensa no que você lê, estuda, né? Você já está estudando a Bíblia ou você só está no primeiro passo de ler? Comece a estudar, ter curiosidade. A Bíblia é uma riqueza infindável, né? Leva um caderninho para a igreja, toma nota dos estudos, do sermão, faz um diário. Já pensou que maravilha? Quando você precisar, você ainda vai ter. Durante o culto, ó, toma nota dos principais pontos. Isso é maravilhoso. Estou dando dicas para você, ou passos, para você aumentar o amor pela Bíblia, né? Eu ensino, eu tenho esse costume de muito tempo atrás e eu tenho ensinado as minhas filhas a fazerem isso. Esses dias fiquei bastante feliz, uma delas, né, a Rebeca com 17 anos, me mostrou, mãe, foi para um estudo com os adolescentes. Olha aqui, mãe, tomei nota aqui do sermão, olha que maravilha o sermão que o pastor pregou, olha, quer ver? E eu, claro que eu quero ver, quer dizer, já tenho o hábito de ir tomando nota do sermão. Você pode começar, se você já tem esse hábito, esse costume, esse bom hábito, né? Porque primeiro a gente faz os hábitos, depois o hábito nos faz. Isso é para qualquer coisa da nossa vida. E para se fazer um hábito, precisa ter rotina, precisa ter disciplina. Em qualquer área da vida, inclusive em relação à Bíblia, né? Então, ó, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça a Bíblia, ouça, certifique-se de ir à igreja, participe dos estudos bíblicos, né? Não deixe com que a pandemia afaste você da Bíblia, nem afaste você do Senhor, nem afaste você da comunhão, minha querida. Desperta! Não! Nós podemos, com todo o sistema de segurança que nos tem sido dado pelo próprio Ministério da Saúde, continuar sim, buscando, ouvindo a palavra de Deus. Cuidado para você não se perder nessa época de pandemia e dando desculpas, cuidado com seu enganoso coração. Pelo contrário, nós precisamos nos aproximar cada vez mais da palavra do Senhor. Então aqui, ó, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça a Bíblia, existe até áudio em Bíblia, né? Tem como você ouvir em várias outras tarefas que você vai fazendo e você ouvir o que a Bíblia, né? Ouvir os versículos, ouvir, tem até o audiodrama em alguns aplicativos que você consegue de fato ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ter gosto pela palavra de Deus. Ou você é aquela mulher inquieta que quando o pastor começa a pregar, você já está olhando para o relógio, pensando, né? Apontando, já está na hora de acabar. Para com isso. Aprenda a amar a Bíblia. Tenha gosto pela palavra de Deus, som do seu coração e queira ser uma mulher diferente. Memorize a Bíblia. Ter a palavra no coração e na mente para poder você seguir e colocar em prática. Começa a memorizar a Bíblia. Você memoriza a Bíblia? Decorar versículos, não é? Recitar, conversar consigo mesmo, aprender para que desça para o seu coração, para que na sua mente você pense unicamente o que for agradável, o que for bíblico, sua vida vai ser diferente. E deseje a Bíblia. É uma outra forma de você aumentar o amor pela Bíblia. O alimento espiritual é muito mais importante do que o alimento físico. Se você é daquelas que gosta de se alimentar bastante, né? Toda hora está pensando numa comidinha. Quantos banquetes espirituais o Senhor nos tem dado?
por mediação dos nossos pastores que são fiéis às Escrituras, que se esmeram, que estudam, meninas, que muitas vezes está lá mesmo se desafiando com a pandemia, tendo que aprender sobre como fazer as filmagens, não é? E às vezes você está fazendo outra coisa, olhando outra coisa. Para! Se você ama a Bíblia, você não vai negociar esse tempo. Pelo contrário, você ainda vai compartilhar com outras pessoas, ficar atenta, tomar nota, estar junto, perguntar se você pode ajudar. E aqui nós deixamos esses 5 passos básicos para que você consiga aumentar o seu amor pela Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor nos dá diretrizes para você decidir amar a Bíblia, para você fazer a escolha certa sobre como, né, se envolver com a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, olha aqui as lições que nós queremos, ou as diretrizes de Deus que nós queremos deixar para você nessa hora. A Bíblia impede você de pecar. Quanto mais você amar a Bíblia, se você se aproxima deste livro, automaticamente você se afasta do pecado. Isso é certo. E quanto mais você se aproximar do pecado, mais você vai se afastar da Bíblia. Então, as diretrizes de Deus para mim e para você, que quer decidir amar a Bíblia, é a seguinte. Primeiro, a Bíblia vai me impedir de pecar e vai impedir você também. A Bíblia nos impede de pecar. Por que eu estou falando isso? Porque no Salmo 119, verso 11, nos diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Às vezes você guarda tanta coisa no seu coração, tantos sentimentos que não prestam, vem carregando um passado tenebroso, culposo, pesado. Que tal você guardar a palavra de Deus no seu coração? Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, aí o Senhor nos ajuda a não pecar contra Ele. É assim que você tem vivido? É assim que você tem pensado? A Bíblia impede que eu e você tenham um comportamento errado. Talvez por isso mesmo, porque você não lê a Bíblia, porque você não ama a Bíblia, você tem errado tanto. Você até diz que é uma mulher cristã, mas você não é uma mulher bíblica. As pessoas não veem Cristo em você. As Escrituras nos ensinam e nos instruem. A palavra de Deus nos educa. Você é uma mulher educada biblicamente? Nos educa em todos os sentidos. A Bíblia nos admoesta quando e como nós estamos erradas. Ela é como que o óculos, né? Para que a gente consiga enxergar bem a vida. Ela aponta o pecado na minha vida e na tua vida. Por isso que nós decidimos amar a Bíblia. A Bíblia nos corrige, nos endireita na forma de pensar, na forma de escolher. Todos os dias nós nos deparamos com muitas escolhas para fazer. Se você for uma mulher que ama a Bíblia, se você for uma mulher bíblica, você vai tomar as decisões acertadas. Mas se você for só cristã, mas não amar a Bíblia, se autodenominar e achar que isso é suficiente, você está correndo um grande risco. A Bíblia nos treina e nos capacita a vivermos para Deus, nos ajudando a escolher e a fazer o que é certo. Então veja quanta riqueza em um ponto só. Veja quanta riqueza do porquê e quais são as diretrizes de Deus para nós, né? A Bíblia nos impede de pecar. Segundo, a Bíblia guia você na direção correta. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, já nos diz lá Salmo 119, nas Sagradas Escrituras, né? A Bíblia nos guia na direção certa. Como você tem andado? Quais direções você tem tomado? Que tal você se debruçar nas Sagradas Escrituras, nessa maravilha aqui, ó? Guardar bem pertinho do seu coração, do seu pensamento. A palavra de Deus, ela aponta a nossa direção, ela aponta para onde devemos andar, como devemos andar e o que nós devemos fazer. Ela lhe dá a palavra que você precisa falar. Não simplesmente por falar, mas até a hora certa para falar. Como que você consegue tomar decisões acertadas? Como que você vai escolher ter uma vida moral e correta? Se você amar a Bíblia, certamente você vai ser essa mulher assim. Porque a Bíblia guia cada uma de nós na direção certa. Outra diretriz que Deus nos deixa aqui.
A Bíblia lhe dá todas as respostas que você precisa. Você anda procurando razão de viver? Tem um cântico bastante antigo que diz assim, ó, andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber, fazem seus caminhos pensando em achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz com Jesus, aleluia, amém. Por onde que você anda procurando a razão de viver? Você não vai achar em outro lugar. No seu coração existe um vazio tão grande e profundo que só Jesus é capaz de preencher. Você pode procurar em qualquer outra coisa. Talvez você ainda esteja, mulher, nessa situação. Eu gostaria de dizer para você que as Escrituras vai te dar as respostas para a sua vida. Por que que você nasceu? O que é que você precisa fazer aqui? Para onde você vai? O fim supremo e principal da mulher é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é trabalhar, se matar de trabalhar. Eu não sou contra o trabalho não, viu, meninas? Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes o trabalho vira o seu Deus. Nosso objetivo de vida é glorificar a Deus e nos alegrar nele. E onde é que eu sei isso? Por que eu sei isso? Porque eu leio a Bíblia, porque eu amo a Bíblia. Toda a Escritura, ela é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Já nos diz 2 Timóteo capítulo 3,16. Você é uma mulher ensinável? Tem mulheres que não são ensináveis. É top, já sabe tudo. Eu já sou crente desde quando nasci, querida. Precisa passar, eu e você, pelo processo de conversão, de santificação, de justificação. Talvez você já tenha até muitos anos que conhece o Senhor Jesus, mas talvez sua vida esteja assim, ó, se apagando. Precisando de uma nova fase, no sentido de voltar a sua vida para Deus. Vou botar mais uma leinha. Observar por onde tem andado, o que você tem feito, para que a chama do seu coração se acenda novamente, para que você consiga verdadeiramente se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, mais uma vez, para você ver as chamas brotar novamente. Certamente, o nosso Deus tem nos dado muita chance. Olha, daqui a pouco vai se acender de novo. Se você ficar sozinha, enclausurada, é bem arriscado que você de fato deixe sua chama apagar. Mas quando você está em contato com a palavra de Deus, no meio do povo de Deus, em plena comunhão com o Senhor, daqui a pouquinho, ó, você se acende de novo, confessa os seus pecados, se arrepende do mal e aí volta, lembra-te de onde caíste, como nos diz as Escrituras, e volta ao teu primeiro amor. Daqui a pouquinho a gente vai poder ver aqui um foguinho ressurgir, uma chama reacender, e o meu desejo é que o seu coração também seja assim, que o Senhor Jesus possa reacender a chama do seu coração para que você verdadeiramente ame a Bíblia, que esse livro seja o que você tem de mais precioso no seu coração e na sua vida, a ponto de não passar nenhum dia sem ler, sem meditar, sem se alimentar com as verdades de valor eterno, né? Então não esqueça, nós estamos falando para você as diretrizes que o Senhor nos dá, que Deus nos dá, para que nós possamos aprender a amar a Bíblia, né? Primeiro é que a Bíblia impede a mim e a você de pecar. A Bíblia nos direciona na direção correta. A Bíblia nos dá a resposta para tudo que você está tentando achar aí procurando um sentido para viver. A Bíblia guia cada um de nós na verdade. Você nunca deve duvidar de nada que você lê na Bíblia. E você não deve ser guiado por tantas ideologias aí. Você tem que parar e pensar, mas isso é bíblico? Ah, é bíblico? Então eu vou dar crédito. É assim que a mulher que ama a Bíblia faz. E você só vai poder amar a Bíblia se você se debruçar, gastar tempo, priorizar, buscar o Senhor
em primeiro lugar. Pois bem, vamos ver mais algumas diretrizes, né? A Bíblia trabalha no seu coração, sabia disso? Enquanto você lê, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no nosso coração. Olha o que nos diz Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do seu coração. A Bíblia trabalha no meu coração e no seu coração. A Bíblia nos confronta. A Bíblia, como de fato, é o óculos de fato de Deus para mostrar as verdades e o caminho que nós devemos seguir. Por isso mesmo, a Bíblia nos prepara, inclusive, para que eu e você sirvamos aos outros. Não vivamos uma vida egoísta, egocêntrica, centrada em nós mesmos. Uma mulher que ama a Bíblia não vive apenas para si. Às vezes ela fica até com pouco tempo para si, porque ela quer ser útil no reino de Deus, ela quer ensinar, ela quer observar quais são as necessidades e auxiliar e ajudar. 2 Timóteo capítulo 3, verso 17 nos diz, a fim de que o homem ou a mulher de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A palavra de Deus te torna capaz e proeficiente em tudo o que você é chamado a fazer. Veja bem, Deus não te chamou para você não fazer nada. Já parou para pensar nisso? Deus, quando te chamou, aliás, Deus, quando chamou os seus discípulos, Ele não chamou ninguém desocupado. Cada um estava trabalhando. Ó, já está pegando um foguinho ali, tá vendo? Tá dando uns estalos aqui, daqui um pouquinho, ó, já vai ter um foguinho a mais. Ele também te chamou, não foi? Você lembra quando aquela chama ardeu no seu coração? Quando a palavra de Deus entrou profundamente através da aplicação que o Santo Espírito Santo faz e só Ele pode fazer? Você lembra? Onde está o teu primeiro amor? Onde está o teu amor pela palavra de Deus? Eu convido você a retomar, a priorizar, a decidir amar verdadeiramente a Bíblia. Assim você vai conseguir se alimentar e poder também fazer a sua própria comida. Menino na fé que não sabe fazer a sua comida, criança precisa receber a comida pronta, né? Ou você só tem se alimentado de domingo em domingo quando você vai na igreja? Ou você só pega a Bíblia quando você vai à igreja? E se você não vai à igreja, misericórdia. Se você negocia o dia do Senhor, é porque você não ama a Bíblia. Você ainda não entendeu que o próprio Deus trabalhou em 6 dias e um descansou? O Shabá do Senhor é inegociável. Cíntia, que coisa! Onde é que eu vejo isso? Na Bíblia. No passado, todo um povo foi para o cativeiro porque não guardou o dia do Senhor. Você sabia disso? Muito cuidado. Com muitas vezes a pompa que você fala que é cristã, que já conhece a Deus, mas você não tem amado a Bíblia, você não tem vivenciado a Bíblia. Quando nós verdadeiramente amamos a Bíblia, querida mulher, nós não vivemos apenas para nós alargamos a nossa tenda, nós colocamos mais pessoas, nós procuramos ensinar, nós procuramos distribuir Bíblias. Você distribui Bíblias? Quantas Bíblias você dá por ano? Aqui na Sinodal Sul do Brasil, eu tenho desenvolvido, eu tenho sido chamada por Deus para ser presidente da Sinodal Sul do Brasil desde o ano de 2011, quando ela nasceu, né? É por biênio, eu venho seguindo. Como aqui nós temos poucas presenças ainda presbiterianas e queremos ver o Estado sempre evangelizado e com muitas presenças, a única forma é orar e distribuir Bíblia. Então eu tenho colocado como meta para as mulheres, nós, as meninas, de forma especial da nossa igreja, da SAF, distribuir pelo menos uma Bíblia por mês. A sócia que distribui menos, distribui uma Bíblia por mês. Nós tivemos o congresso agora com um relatório, prestação de contas, contando as bênçãos que Deus nos permitiu fazer nesses 2 últimos anos como presidente, agora no final de junho, na última sexta-feira. Nós tivemos uma mulher aqui que distribuiu mais de 700 Bíblias. Sim! Certamente você pode... Ah, Cíntia, eu não tenho dinheiro. Tem sim, você não tem a prioridade. Você pode deixar de fazer a unha, você pode deixar de comprar celular novo, você pode deixar de ficar trocando de roupa, Como você tem dinheiro para tantas outras coisas? Onde estão as suas prioridades? Aí está o teu coração. Será que você não tem tempo para ninguém? Aprenda, querida, a amar. O amor é o dom supremo. Amar, Cíntia? Sim, amar. Por que tu está falando nisso? Porque a Bíblia me ensina a amar. Nós precisamos amar. O resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas.
de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força, de toda a minha alma. E certamente quando eu amar a Deus, que é o resumo dos 4 mandamentos, esse primeiro, aí os outros 6 eu vou conseguir cumprir. Aí eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu não amar a Deus, eu não tenho como amar o próximo. Como é que eu vou amar o próximo? Se eu não leio a Bíblia, se eu não amo a Bíblia, se eu não sei qual é a vontade de Deus. É por isso que é importante decidir amar a Bíblia. Não seja uma mulher vazia espiritualmente. Preencha o seu coração, a sua mente. Priorize essas verdades do Senhor e você poderá ser uma grande mulher, um instrumento de Deus, apesar da sua pequenez, porque a nossa força é do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Não é no nosso potencial, não é na nossa capacidade. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos habilita, é a graça de Deus que nos alcança. É a maravilhosa graça de Deus que muda a nossa vida. Não é porque nós somos, né? Maravilhosa mulher. Não, nós somos pequenas. Como é que eu sei? Porque eu leio a Bíblia. E você sabe porque também lê a Bíblia. Precisamos alargar as nossas tendas. Não fique aí parada de mãos cruzadas. Faça um planejamento, organize o seu tempo, organize o seu orçamento, distribua Bíblias. Seja um agente de Bíblias para tantas outras pessoas. Coloca o carimbo da sua igreja, inclusive, convida para ir até a sua igreja. Se você não sabe onde adquirir Bíblia, me procure, manda um recadinho, vou ajudar você fazendo chegar a Bíblia até a sua casa. Existem Bíblias mais caras, Bíblias mais baratas, nós podemos distribuir Bíblias. O nosso país vai ser outro quando for regido pelas Sagradas Escrituras. Quando os nossos governantes temerem a Deus, quando as nossas autoridades temerem a Deus, quando você, mulher, for uma mulher de Deus porque lê a Bíblia, você vai ver que na sua casa você vai ser um grande instrumento do Senhor, porque a Bíblia nos educa, a Bíblia nos transforma, a Bíblia nos instrui. A Bíblia verdadeiramente faz toda a diferença na nossa vida. E já seguindo aqui para o final, né, a Bíblia dá respostas, a Bíblia trabalha no seu coração, a Bíblia é o nosso maior tesouro. Qual é o seu maior tesouro? Onde estiver o seu coração, aí está o seu maior tesouro. Mas, Cíntia, eu não sei onde está meu coração. Onde você gasta mais tempo? Como que você tem organizado o seu tempo? Dá uma olhadinha no estudo passado. Decidindo vivenciar melhor cada minuto que Deus me dá. Decidindo usar melhor o meu tempo. Certamente, se você colocar Deus em primeiro lugar, a Bíblia vai ser o seu maior tesouro. As palavras e verdades de Deus são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Salmo de número 19, verso 10. A Bíblia nos fornece instruções para a vida eterna. Desde a infância, já sabes as sagradas letras que pode fazer de você, mulher, sábia para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Timóteo ouviu as verdades que foram anunciadas pela sua mãe e pela sua avó. Olha a importância de ser mulheres de Deus. Você que diz que não vai ficar em casa, que não vai ensinar ninguém, olha aqui um grande exemplo. As mãos que embalaram. Nós não sabemos o que é que os nossos filhos vão ser, mas nós não temos filhos para o mundo, nós temos filhos para a glória de Deus, para povoar a terra e ser diferença e ser bênção. Por isso não desista de orar pelos seus filhos, por isso não desista de educá-los na palavra do Senhor. Não deixe de fazer o culto doméstico. E a salvação, através da leitura bíblica e do ensino dessas duas mulheres, Timóteo se tornou um grande pastor, um jovem pastor, né? E a vida eterna foi posta diante dele. Pergunta uma coisa para você. Se você morresse hoje, para onde você iria? Não sei. A Bíblia nos garante isso, sabia? Uma vez salvos, salvos para sempre. Mas nós não somos salvos para nada, nós somos salvos para fazermos boas obras. A salvação nos motiva a ter uma fé operosa. Se você anda aí de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, se chamando, se denominando cristã, mas você não ama a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não distribui Bíblia, você não pratica o que a Bíblia fala, talvez seu coração esteja lhe enganando. A Bíblia é o melhor tipo de estudo que nós temos. A coisa mais importante é você saber quem Deus é. E você só vai saber quem Deus é se você ler,
se você amar, se você praticar as Escrituras, ela vai poder mostrar, inclusive, a grandeza do nosso Deus, o tamanho desse Deus maravilhoso e a sua pequenez, por isso que você precisa dele. E ele quer que você faça da sua vida uma entrega total a ele. A leitura da Bíblia é o melhor tipo de estudo que eu e você podemos ter. A Bíblia é o maior tesouro que eu e você podemos ter. Do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você que está aí investindo o seu tempo em tantas outras coisas inúteis. Eu gostaria de desafiar você a ler a Bíblia, a amar a Bíblia, a decidir verdadeiramente amar a Bíblia. E você pode ter certeza que a sua vida vai ser outra. Queremos, desejamos, oramos que o nosso Brasil seja formado por mulheres bíblicas. Quando você se tornar uma mulher verdadeiramente bíblica, você não apenas vai vivenciar na sua casa, mas você vai influenciar várias outras pessoas, porque o brilho de Cristo vai ser visto através da sua vida. Então, querida mulher, decida amar a Bíblia, decida priorizar, comece o seu dia estudando a Bíblia, meditando na Bíblia, coloque no seu coração, no seu planejamento diário, financeiro, distribuir Bíblias para que o nosso país seja evangelizado. Não perca esse ardor, esse amor pela palavra de Deus. Se um dia você já amou e hoje deixou de amar, olha aqui, o foguinho reacendeu. Que o Senhor e o Espírito Santo reacenda as chamas do seu coração para que você volte o seu olhar para as Escrituras. Mulher reformada sempre se reformando. É uma necessidade que eu e você retorne às Sagradas Escrituras. Como precisamos amar mais a Bíblia. E o nosso desejo é que o nosso Deus faça isso no seu coração e no meu coração, pois verdadeiramente seremos outras mulheres. Certamente nós seremos mulheres diferentes, mulheres que amam a Deus, fazem toda a diferença por onde ela passar. Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele faça de mim e de você uma mulher bíblica para a glória do seu santo nome. Que Deus te abençoe. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar aqui para você que está aí nos ouvindo, né? Deixamos alguns abraços para alguns estados anteriormente e hoje nós queremos deixar para alguns outros estados. Temos muitas mulheres aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Temos muitas mulheres aqui presentes de vários estados, mas nós queremos dar seguimento aqui àqueles estados que nós ainda não havíamos deixado um abracinho. Semana passada deixamos para alguns, hoje nós vamos deixar para outros. Mas você que está aí, receba, assim, particularmente o nosso abraço, o nosso carinho e não esqueça de deixar aí um joinha, de compartilhar essa mensagem, de convidar outras mulheres para na próxima semana estarmos ao vivo com um número ainda maior de mulheres, para a glória de Deus, para que nós possamos aprender juntas e essa mensagem se espalhe e chegue até muitas outras famílias. Então, você que está aí, que escreveu aqui no nosso chat, receba você o nosso carinho especial, como se eu estivesse falando nominalmente, tá? Mas deixamos aqui então os nossos abraços para outros estados que também estão aqui representados, né? Que não foram citados a semana passada. Nosso abraço às mulheres aí de Minas Gerais, nosso abraço à região de Mato Grosso do Sul, nosso abraço às meninas aí da Paraíba, né? Toda esta região aí. Nosso abraço, inclusive, a todas as esposas dos seminaristas aí de Teresina, também do JMC, do Recife, enfim. Eu sei que tem muitas esposas dos seminaristas que têm nos acompanhado e isso é muito bom. Tivemos esses dias, no início do mês, falando às mulheres dos seminaristas lá de Teresina, foi uma grande bênção, né? Mas todas vocês, esposas de seminaristas, continuem amando a Bíblia, entendam qual é o seu papel, porque vocês podem ser grandes auxiliadoras do esposo e também no ministério deles. Um abraço também para vocês aí do Pará, do Paraná, do Pernambuco, estado do Pernambuco, né? Também do Piauí, meninas do Rio de Janeiro, todas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Queremos deixar um abraço para todos esses estados e cada uma de vocês que estão aqui conosco. E eu aguardo por você na próxima semana para que nós possamos continuar tomando decisões acertadas. Até lá!
se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.